Todo grande caminho tem um ponto de partida. A cada semana, o ponto de partida vai abordar gente vencedora, empreendedores, escritores, empresários de várias áreas. E a cada semana nós vamos ouvir essas pessoas, como elas ocuparam seus espaços, como se tornaram referências em suas respectivas áreas. De onde veio o ponto de partida? Hoje nós temos o prazer de estar entrevistando, dialogando num bate-papo informal do ponto de partida, no primeiro programa oferecido a todos que estão nos assistindo e nos acompanhando. Não esquecendo, você vai acompanhar a cada semana um vídeo contando história de vencedores. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e também incentive, compartilhe o trabalho que nós estamos iniciando, Ponto de Partida. E hoje à tarde nós estamos aqui com o Dr. Dilson Machado, um advogado, referência na região, liderança na cidade de Campo Bom, também preside a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Bom, a CDL. Vamos ouvir um pouquinho da história do Dr. Dilson Machado, que hoje tem um dos maiores escritórios de advocacia do Vale dos Sinos. O ponto de partida é com Dilson Machado. Dr. Dilson Machado, conte um pouquinho da sua história, quando iniciou a trajetória, nasceu em que cidade, veio para Campo Bom, estudou aonde? Conte um pouco para nós do ponto de partida. Muito bom te receber aqui, Jair. Tu é um amigo aqui, a gente diz que tu é da casa, né? Quando os bons amigos a gente diz que é da casa. Muito bom te receber aqui, parabéns por esse novo programa que tu está desenvolvendo, que com certeza já é um grande sucesso, porque tu já é um jornalista muito conhecido e que tem um nome importante aqui na cidade, não só na política, mas no jornalismo. Então, tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Já participei, inclusive, de outros programas que tu já fez, que também foram muito bons, e a gente poderá falar um pouquinho da gente, né? Mas eu já ia respondendo essa questão que tu me questionou, como que eu cheguei até aqui, né? Eu sou oriundo da cidade lá do Planalto Médio, lá, né, ao lado do Passo Fundo, Carazinho. Passo Fundo é a capital do Planalto Médio, né? E eu saí cedo lá dessa cidade para vir aqui para o Vale dos Sinos. Meu pai veio trabalhar aqui nessa região e eu vim para cá. Eu fui para o seminário, né? Eu quis ser padre, estudei dos 13 anos aos 16 num seminário e depois resolvi que não era a minha vocação ser padre, o meu caminho seria um outro. Aí eu vim morar aqui no Vale dos Sinos, né, a partir de então. Ali trabalhei dentro de empresas de calçado, né? O antigo Catleia, que eu acredito que tu conhece muito bem, trabalhei alguns anos ali. Servi o exército, depois que servi o exército voltei para um outro ramo, fui trabalhar no comércio, fui trabalhar como representante comercial, fiz concurso público para a prefeitura, e aí trabalhei por 12 anos como funcionário concursado da prefeitura, e dentro da prefeitura foi despertando esses interesses que hoje é a minha profissão, né? O que eu via muita gente ali precisando de ajuda e não encontrava. Nós sabemos, por exemplo, que a Defensoria Pública e a Prefeitura, elas têm uma grande defasagem assim, para poder atender a população na área jurídica. E como eu trabalhei na área tributária do município, eu era um fiscal concursado, eu comecei a tomar gosto por essa parte burocrática, tributário, fiscalização, essa questão toda. E aí me despertou o interesse em estudar direito. Em 2003 eu comecei a estudar direito. Em 5 anos eu estava formado e aí comecei a trabalhar nisso. Então, como eu falei ali na introdução, eu via as deficiências das pessoas, mas a profissão para a gente é o ganha-pão da gente, né? Então a gente precisa aliar as duas coisas. O que eu procurei fazer? Aliar aquilo que eu gostaria de fazer, até então o direito era algo estranho para mim, mas no momento que eu comecei a estudar o direito, comecei a ter contato com o que era o direito na realidade, eu comecei a gostar mais disso. E aí com isso eu comecei a ter gosto, porque a coisa melhor que tem para um cidadão, para uma pessoa, ela é poder trabalhar naquilo que ela gosta.
Eu não sabia se eu ia gostar do direito, da advocacia, mas como eu comecei a trabalhar, comecei a tomar gosto, e aí despertou bastante esse interesse em ajudar pessoas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa aí que estava elogiando o meu trabalho por causa de um vídeo que a gente postou ali. Aí eu disse para ela, eu gosto de ajudar pessoas e melhor ainda a gente ajudar pessoas com a profissão da gente, porque a gente trabalha, ganha o nosso pão e ajuda as pessoas. Então, eu via uma grande defasagem nessa área do direito para as pessoas carentes, por exemplo. Tu é conhecedor disso, né? Tu sabe que a gente faz aqui um trabalho pro bono. Então, a advocacia, para mim, ela se tornou algo assim muito importante, porque é o que eu mantenho a minha família, é o que mantém a minha vida, e também eu posso estender isso ajudando pessoas, que é maravilhoso. Então, uma camada a gente trabalha ganhando dinheiro, obviamente, como todo mundo precisa ganhar dinheiro, e outra ajudando pessoas, por isso que eu referi o pro bono. Mas a gente pode discorrer um pouquinho mais sobre isso, né? Senão a minha apresentação aqui vai ficar muito longa, né? Mas mais ou menos seria isso. Eu vim, então, oriundo de Carazinho e estou aqui no Vale dos Sinos todo esse tempo aí. Você está assistindo o Ponto de Partida. Nós estamos aqui com o Dr. Dilson Machado, conceituado advogado aqui da região do Vale dos Sinos, presidente da CDL de Campo Bom e, diga-se de passagem, está juntamente com a sua diretoria desenvolvendo um trabalho magnífico junto ao comércio campobonense, fortalecendo os comerciantes da nossa cidade. Dr. Dilson, quais os serviços jurídicos especificamente que o escritório Dilson Machado oferece para a comunidade, para a população? E outro detalhe, nós sabemos que dentro do escritório aqui existem vários profissionais, também junto atua a sua esposa, que é advogada, e a sua filha, que também é advogada. Conta um pouquinho para nós essa questão dos serviços oportunizados e também dessa relação de um trabalho em família. Bom, Jair, aqui no escritório, quando nós começamos lá atrás, o escritório, obviamente, trabalhava mais algumas áreas, né? Eu tive a satisfação de começar, eu abri o escritório, eu era estudante de direito ainda, né? Então, eu me associei a um advogado e aí a gente começou a desenvolver o trabalho. E lá no início, obviamente, a gente trabalhava com algumas áreas, né? Poucas áreas, na área civil principalmente, família, essas questões mais comuns, trabalhista. E com o passar do tempo, a gente foi percebendo que dar um atendimento amplo e completo para os clientes era importante. Então a gente introduziu bastante a área da assessoria empresarial, trabalhando muito com os empresários. E o empresário, ele tem os problemas particulares dele também, as questões família, as questões relacionamento com particulares. Então o que a gente começou a entender que nós tínhamos que fazer uma estrutura onde conseguisse atender todas as áreas. Então, hoje o escritório é um escritório full service, né? Tu encontra aqui todas as áreas de atuação. Obviamente, nós temos vários advogados que a gente divide nas diversas áreas que nós atendemos. E trabalhar com a família, como tu referiu aqui, é muito importante para mim. Eu fico muito grato por eu ter conseguido influenciar tanto a minha esposa como minha filha nesse caminho. Tem um pequeno de 13 anos que também diz que quer seguir esse caminho. Então a empresa familiar é importante nisso, a gente consegue unir a questão familiar, que é importante para nós, que nós vivemos muito bem com essa questão, e colocamos isso tudo, empregamos esse nosso amor pelo direito, pela justiça, pelo trabalho que nós desenvolvemos em família. Então, para mim, trabalhar como advogado e junto com a minha filha, com a minha esposa, é maravilhoso. Eu tenho uma equipe ótima aqui também, a gente consegue fazer um ótimo trabalho aqui na cidade de Campo Bom e em toda a região, até mesmo no Brasil, né? Porque nós atendemos hoje o Brasil inteiro, né? Inclusive atendimento online. Dentro da questão CDL, nós sabemos que o Dr. Dilson assumiu a CDL mais precisamente esse ano, 2025. Como é que está sendo esse desafio e quais os projetos que vocês estão desenvolvendo para alavancar ainda mais a questão do comércio local de Campo Bom? Sim, Jair, é muito importante essa tua reflexão sobre a CDL, que é uma das atividades que eu faço também numa entidade. Eu também trabalho como jurídico na PAI, enfim, ajudo crianças cidadãs, assim, a gente tenta buscar espaço dentro da sociedade para contribuir naquilo que a gente pode. E Campo Bom
é uma cidade que eu sei que tu gosta muito e eu gosto muito de Campo Bom, a gente quer o melhor para Campo Bom. E isso me motivou a entrar na diretoria da CDL, fui convidado a participar. Eu fui eleito para o triênio 2025-2027, né? Então, nós iniciamos o mandato, vamos dizer assim, esse ano aqui, lá como presidente da CDL. E nós percebemos, eu tinha entrado já na diretoria uns 2 ou 3 anos, ocupando outros cargos, nós percebemos que a CDL estava num declínio muito grande, é uma entidade de muita importância no município, tanto que está fazendo 55 anos esse ano, né? Então nós procuramos resgatar essa CDL pujante, esse comércio pujante que precisa de apoio. E nós vivemos hoje num momento de grandes transformações e o comércio precisa entender isso, não só o comércio, mas todas as empresas, porque hoje a CDL abarca prestadores de serviço, indústria e comércio, né? Mas o comércio é o nosso foco, que é a área central principalmente. E daí nós estamos desenvolvendo vários projetos nesse sentido, porque não adianta a gente só falar na mídia que precisa isso ou aquilo e não faz nada para que isso aconteça. Então nós temos feito muitas coisas no sentido de, principalmente campanhas, que tu já deve ter visto, está em pleno vigor, campanhas como Compre Bem em Campo Bom. Estamos fazendo cursos de aperfeiçoamento, está em curso um curso de gestão empresarial, onde abarca todas as áreas, gestão, e-commerce, mídias, tudo está sendo colocado ali. Temos também pela frente um projeto para nós desenvolvermos o mérito empresarial, resgatar aquelas empresas de destaque no município. Temos também situações de escola, por exemplo, a parte da educação, o projeto Cura nas Escolas, em parceria com a empresa que vai buscar dentro das escolas estaduais potenciais talentos, faz um workshop e dentro lá observadores buscam essas crianças mais destaque e aí faz um curso específico para elas com encontros, 10 encontros, onde vai preparar esse jovem para despertar ele para uma profissão que hoje o jovem cada vez menos quer buscar a profissão, né? Hoje o digital está tomando conta. Enfim, então a CDL está fazendo vários projetos e buscando essa aproximação com o comércio. Queremos também aproximação com o ente público, porque é importante trabalharmos todos unidos. Nós temos um slogan que é Juntos Somos Mais Fortes, mas isso é de verdade. Nós precisamos todas as entidades estarem unidas, todos os CDLs dos outros municípios também, mas principalmente aqui, administração pública e entidades. E aí o empreendedor fazer a parte dele também, porque não adianta ficar esperando cair do céu. Todos nós temos que fazer algo para a gente conseguir atingir os objetivos, né? Você está assistindo Ponto de Partida, nosso programa piloto, programa inicial. Nós temos a satisfação de estar aqui no escritório do Dr. Dilson Machado. Está na Rua Santa Terezinha, dialogamos bastante. Eu gostaria de saber de ti, doutor, aonde foi o teu ponto de partida, na tua opinião? E como tu te define enquanto ser humano, Dilson Machado? Bom, Jair, o meu ponto de partida mais ou menos aconteceu como eu já estava relatando para ti de início ali, que eu era funcionário público, né? Eu sempre quis algo mais, né? Eu acho que todo ser humano deve trabalhar isso, tanto materialmente como espiritualmente, né? Sempre galgar novos degraus. E o que eu fiz? Eu queria mudar um pouco a minha vida, ter uma condição de vida melhor, e também sempre tive essa coisa de ajudar o próximo também, né? Eu trabalhava em órgão público praticamente trabalha para o contribuinte, né? Então eu adquiri esse gosto de lidar com pessoas. Então eu queria o quê? Alcançar um patamar melhor financeiramente falando, até mesmo dentro da própria sociedade. Então o que eu fiz? Eu era funcionário público concursado, eu disse, não, a partir de agora eu vou me especializar em alguma coisa para mim buscar uma profissão melhor. Foi quando eu encontrei o direito. E aí gostei bastante, como eu referi antes para ti, gostei muito do direito e comecei a desenvolver o direito, comecei a desenvolver a advocacia, tentando trazer ela da forma mais ampla possível para que eu pudesse atender todas as áreas, todas as pessoas, enfim, resgatar aquilo que eu tinha dentro de mim, que era ajudar pessoas, mas também dar mais qualidade de vida para minha família, ter uma vida mais digna, enfim, buscar algo melhor. E como definição, como pessoa, eu me defino muito assim. Para mim, não faz sentido se eu trabalhar em alguma coisa que aquilo não ajude
a mudar o panorama de uma sociedade ou a mesmo mudar pessoas. O que uma pessoa procura um advogado? Normalmente o que ela espera? Resolver aquele problema que ela está tendo ali. Mas eu gosto, sem querer invadir a privacidade das pessoas, mas eu gosto sempre de ouvir e falar um pouquinho a mais do que somente o jurídico. Às vezes uma pessoa chega até mim para buscar um auxílio jurídico, ela sai daqui satisfeita e com solução do que ela precisa, sem precisar entrar com processo. Porque ser advogado não é apenas fazer processos, né? E ser advogado é a gente entender o que as pessoas precisam e traduzir isso para elas. Porque às vezes está na palma da mão de uma pessoa e ela não enxerga que é tão simples de resolver o problema dela. Mas para a gente que buscou esse estudo, essa compreensão do ser humano, no sentido amplo e também jurídico, né, vamos dizer assim, que é o principal foco, a gente consegue trazer para essa pessoa uma solução que nem sempre passa pelo judiciário. Então, às vezes a pessoa sai satisfeita. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem ali de muito carinho de uma cliente agradecendo demais, que diz que gosta muito de vir conversar, chegou muito cabisbaixo, muito triste, e eu coloquei para ela algumas coisas que ela própria tem no ser dela que ela não está explorando, e ela percebeu isso como se fosse um estalo, e eu disse, vou fazer isso aí. Saiu satisfeita, não fizemos processo algum, mas consegui introduzir nela uma ideia que ela pode aproveitar muito. Então o advogado, muitas vezes, não é só o advogado que vai no tribunal, mas é o advogado que sabe ouvir também, né? Porque se a gente sabe ouvir bem o que o cliente tem para nos dizer, a gente consegue dar uma solução melhor. Então, primeiro a gente ouve muito bem, entende e humaniza a questão. Porque é muito importante a gente ser humano com a pessoa, se solidarizar com ela. Porque aí eu compreendo qual é o anseio dela, eu compreendo o que ela precisa e aí eu consigo atender de uma forma melhor. Dr. Dilson, nós abordamos o ponto de partida da sua trajetória, a paixão epidérmica e visceral pelo direito e o espírito humanista que nutre teu trabalho, a tua vida, a questão familiar. E a gente sabe que nós não somos só o corpo físico, nós somos também espírito. Como é que define a questão espiritual do Dilson Machado? Como é que é a tua fé? No que tu crê? Muito bom poder responder isso, Jair, porque normalmente as pessoas às vezes têm até vergonha de falar de espiritualidade, né? Pessoas bem-sucedidas hoje são espiritualizadas, porque nós temos que entender uma situação assim, ó, a espiritualidade é a regra, a exceção é a vida na matéria. A gente inverte isso. O que a gente coloca a matéria na frente, na maioria das vezes, e de vez em quando Deus nos cutuca que, opa, tu tá saindo do caminho, volta para Ele. E a misericórdia de Deus é tão boa, tão importante na vida da gente, que a gente sempre pode voltar, mesmo quando a gente erra no caminho. Porque a vida material nos oferece muitas coisas, os gozos da vida, é dinheiro, é fama, é todas essas coisas que a gente conhece. Mas isso é tão efêmero, logo ali adiante a gente está com 80 anos, caso a gente chegue nessa idade, né? E a gente percebe que a passagem foi tão curta aqui. Então eu entendo na espiritualidade que a passagem na vida terrena é uma oportunidade para a gente se lapidar. Nós precisamos nos lapidar para nos tornar seres melhores. E como é que nós nos tornamos seres melhores? Fazendo algo pelo próximo, principalmente. Eu tenho uma expressão que eu utilizo assim, que nós estamos num ginásio psicológico. Estamos cercados de pessoas de todas as espécies, de todas as espécies, no modo de dizer, de todos os credos, de todos os pensamentos diferenciados, e é isso que faz a gente crescer. Porque se eu for para uma montanha e viver sozinho, qual é o mérito que eu vou ter de meu aprimoramento pessoal se eu não tenho relacionamento com as pessoas? Então esse ginásio psicológico é o que me coloca diante de situações para me lapidar. Eu consigo me lapidar quando eu me relaciono com pessoas. Eu estou com o Jair Wingert aqui agora, eu tenho a oportunidade, por exemplo, de influenciar ele, contagiar ele com o que eu acredito. Eu não preciso impor nada para ti, porque a fé que é imposta não serve para nada. A fé tem que ser raciocinada. Eu vou escutar o Jair Wingert e pensar, mas aquilo que ele falou era importante e faz todo sentido, então eu vou seguir aquilo. Então a minha fé é nesse sentido. Eu sou um cristão, né? Eu acho que Jesus Cristo é o maior exemplo que nós temos, é o mestre dos mestres,
Vi que tu tem o livro do Augusto Cury aqui, o Augusto Cury é um que tem um livro sobre isso, né? O mestre dos mestres ensinou tudo o que nós precisamos saber. Se a gente conseguir imitar ele minimamente, nós vamos ser seres extraordinários. Então, o que acontece? A espiritualidade, para mim, é uma coisa importantíssima. Sem ela, a gente não é nada, porque o que nós fazemos na matéria é só o meio para um fim. É só o que nós ganhamos para que a gente possa se lapidar. Então, ser um cristão, eu acho que é importantíssimo para nós e faz com que a gente se complete como ser humano. Todos nós buscamos uma profissão para nos autorrealizar, buscamos o nosso lazer, que também precisamos, mas sem a espiritualidade aflorada, sem a espiritualidade na essência, nós não somos ninguém. Então nós precisamos desenvolver a espiritualidade. E pode ser por vários caminhos. Pode ser um caminho que a pessoa busque no catolicismo, no evangélico, no espiritismo, enfim. Eu posso não crer naquilo que você crê piamente, mas o Deus único é um só. Jesus Cristo foi um só. O ensinamento dele é a verdade. E verdade não existe mais de uma. Verdade é uma só. Então, se nós pegarmos as Escrituras Sagradas e lermos o que foi nos ensinado ali, tenho certeza que qualquer um de nós, em qualquer credo, nós vamos conseguir chegar no mesmo lugar. Então, mas claro que cada um de nós precisa de um norte. Nem sempre a pessoa consegue buscar o caminho dela sozinha. Ela precisa de uma liderança religiosa. Então, cada um de nós tem que escolher um credo, escolher uma doutrina para poder professar a sua fé. Dr. Dilson, abordaste com categoria e com certeza com uma profunda reflexão para aqueles que estão assistindo do Ponto de Partida. Lembrando, é o programa piloto do Ponto de Partida, pedindo que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. A cada semana nós estaremos trazendo histórias de vencedores. Dr. Dilson Machado, qual o livro que influenciou a sua vida e qual o livro que você está lendo nesse momento? Bom, Jair, eu costumo ser bem eclético na leitura, né? Eu gosto de ler muitas coisas, eu procuro ler coisas que me fazem sentido, né? Pode ser até um romance, né? Eu não costumo ler romance, mas poderia até ser. Eu costumo ler livros que me acrescentam alguma coisa a mais. Por exemplo, Augusto Cury, que eu referi para ti, que tu tem aí contigo, tem ensinamentos extraordinários, ele entende muito o ser humano. Quando a gente consegue entender o ser humano, a gente consegue evoluir muito mais na nossa vida terrena. Então eu procuro buscar leituras nesse sentido, mas eu gosto também porque nós trabalhamos numa área onde a gente precisa ser ativo o tempo todo no sentido de fazer negociações, convencer juiz, convencer pessoas para fazer negócios com os nossos clientes. Enfim, nós temos que ter... Então, assim, eu leio muito sobre, por exemplo, livros Armas da Persuasão, 48 Leis, que outro dia nós falamos ali. Claro que todas essas leituras a gente faz com o nosso filtro, né? Porque nem sempre aquilo se encaixa perfeitamente na nossa vida. Então, agora eu comecei a ler um livro do Joel J., que faz uma releitura do Napoleão Hill, né? Então, esses livros, eles acrescentam. Ele não é mágica como alguns pensam, né? Esses livros de autoajuda, por exemplo, o pessoal pensa assim, vou ler aquele livro, vou sair outra pessoa. O que é a outra pessoa? É um pouquinho de cada um que tu vai lendo, é um pouquinho de cada um que tu vai agregando. Mas, logicamente, eu não podia deixar de citar aqui, que é o principal dos livros que eu leio todos os dias, que é a Bíblia. A Bíblia eu leio todos os dias. Porque eu faço essa reflexão no sentido de que aquilo que está escrito ali sempre é atual, né? A gente sempre lê aquilo, mas isso aqui parece que foi escrito agora. Tem tanto ensinamento ali, e é por incrível que pareça, a Bíblia ensina tudo para nós. Ensina como tocar um negócio, ensina como se relacionar com a mulher, com o filho, ensina como se relacionar com o vizinho, com as pessoas, ensina como é o comportamento de um bom cidadão. Tudo está ali. Mas, lógico, a gente lê muitos livros. Livros sobre como fazer um estudo mais aprofundado de um determinado tema, a gente aprende de tudo. Mas, com certeza, é um conjunto dessas coisas. Às vezes a gente quer se divertir, ler uma história divertida. Então, a leitura, para mim, é isso aí. Ela tem que ser aquilo que eu coloco o olho e me interesso, porque se eu for fazer uma leitura
forçada, eu possivelmente vou aproveitar muito pouco. Então eu tenho que ser aqueles livros mais que me instruem. Por exemplo, livros que me acrescentam algo é o que eu mais procuro. Como esses que eu citei aí, alguns, né? Por exemplo, aquele 12 Regras para a Vida também, eu esqueci o nome dele agora, é outro também estudioso nessa área aí, pouco eu me lembro o nome dele. Então, assim, livros nesse sentido eu acho que me acrescentam bastante. Augusto Cury é um que nós falamos aqui várias vezes aqui, que acrescenta muito. Todos eles têm algo que nos acrescenta alguma coisa. Então, nesse sentido, mas se tu pedir para mim eleger o livro número 1, eu vou dizer que é a Bíblia Sagrada. Dr. Dilson Machado, o Brasil é um país que pode dar certo? E se não deu ainda, o que está faltando, na sua opinião, como humanista, como advogado, como cidadão brasileiro? Pode dar certo o Brasil? Olha, Jair, o Brasil pode dar certo, sim. Qualquer país pode dar certo, né? Eu acho que quando nós nos conscientizarmos, a gente tiver essa participação efetiva na vida pública, porque o que acontece? A grande maioria das pessoas é desiludida com política, com todas essas questões aí, e isso é péssimo para um desenvolvimento de um país, porque no momento que nós, cidadãos comuns, começarem a protagonizar mais dentro da atividade política, dentro de uma atividade de gestão, que quer que seja do município, do estado ou da União, a gente vai conseguir influenciar mais pessoas. Quando nós, cidadãos, soubermos o poder do voto, o poder de a gente pressionar um político para que ele faça o que é a vontade da maioria, a gente vai começar a melhorar. A gente não pode dizer que o país está acabado, ele poderia ser muito melhor, na minha ótica, poderia estar muito melhor do que já esteve, inclusive, eu acredito na minha ótica que o país já esteve melhor do que está hoje, mas o que nós precisamos? Nós precisamos participação. Não adianta eu só criticar o vereador Jair Wingert que não faz não sei o que lá. Tá, mas a crítica que eu faço para ti, eu te faço uma sugestão também, eu posso criticar uma atitude tua ou um apontamento que tu fez, ou uma sugestão, ou um projeto de lei que tu sugeriu, mas eu tenho que dizer qual é que seria o melhor. Bom, Jair, tu foi aqui por esse lado, mas eu acho que esse lado é melhor. O que tu acha? Dar a opinião, porque acontece muito a gente tem dentro da política, em outras áreas, até dentro da família, a gente tem muito isso. As pessoas dão opinião do que elas não conhecem. Tu é um jornalista, eu sou um advogado. Eu quero opinar sobre jornalismo. O que eu tenho que fazer? Estudar o mínimo de jornalismo para poder fazer uma pergunta decente para o jornalista entender, opa, ele está me questionando essa situação, então eu posso explicar melhor isso. Ter um pouco de propriedade. Assim como tu vai me questionar sobre um processo, sobre um prazo, sobre o que um juiz disse, despachou ou não, tu vai ter que saber o mínimo daquilo para tu ter consciência daquilo que tu está falando. Então o cidadão hoje, ele está muito assim. Ele é manipulado pela mídia, televisão, às vezes as redes sociais manipulam, e aí ele vira um torcedor daquele político, ele não vira um eleitor que fiscaliza os atos do político. Então o país tem jeito quando nosso cidadão começar a ter consciência disso e começar a querer saber mais o que é. O que é STF? São 11 ministros que são nomeados pelo presidente para fazer isso, fazer aquilo. O que é um tribunal de justiça? O que é uma Câmara de Vereadores, o que é um executivo municipal. Quando a gente se interessar e aprender um pouquinho de cada, aí a gente tem uma opinião mais correta, porque senão nós vamos ser meros faladores, né, de uma situação que a gente não tem consciência. Então, quando a gente aprender um pouquinho, e outra questão importante, o voto. Não adianta votar na pessoa porque ele é amigo ou porque me deu uma cesta básica. Que a gente vê isso principalmente dentro do município, prefeito se elegendo porque deu cesta básica. A gente tem que também ver aquele cidadão que está sendo colocado lá, ele é um bom gestor? Ele vai fazer um bom trabalho para nós? É isso que nós temos que ter consciência. E quando nós tivermos críticas, temos que ter soluções também. Temos projetos, vamos fazer isso. Ah, eu não sei como fazer algo para sugerir. Procura alguém que saiba. Tu tem amigo que saiba te ajudar nesse sentido. Tem o vereador que tu pode buscar para o vereador te orientar. Então o país, respondendo a tua pergunta mais completa, o país tem jeito sim, quando a gente evoluir até esse ponto. Dentro do programa
ponto de partida é um momento importante. Nós estamos chegando nos finalmente do programa. Lembrando você que está nos assistindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like e também compartilhar com os amigos. A cada semana nós estaremos trazendo a história de alguém vencedor e de onde iniciou o ponto de partida dessa vitória. Dr. Dilson, um bate-pronto. Eu pergunto, tu respondes. Prato preferido? Não vale aquele que tu disse. Não vale? O prato cheio. Não, eu sou do simples. Comida simples. Bife, arroz, feijão, salada. Esse é o prato preferido. Porque a gente, às vezes, fala de outras comidas, mas o preferido meu é o simples. E o time que o Dr. Dilson torce? Para o meu desespero é o Grêmio hoje. Muito bem. Agora uma pergunta franca e direta e objetiva. Dr. Dilson, o que é a vida? A vida é maravilhosa. É uma oportunidade de a gente se tornar um ser cada dia melhor, mas tem que querer isso. Mas o que é a vida? É um apanhado de informações e de crenças que a gente coloca para que a gente siga adiante, mas que a gente precisa compreender isso, daí sim a gente entende o que é vida. Dentro do ponto de partida, uma das partes do programa vai ser destinada a dicas de leitura. O Dr. Dilson já abordou, e eu sou fã, do Dr. Augusto Cury, o qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em 2008, em Sapiranga. Aliás, poucas pessoas na região acho que conheciam os livros do Dr. Augusto Cury, e justamente o livro que abordou sobre a vida de Jesus, que são 5 compilados, que agora estão todos num livro. Mas o mais recente livro do Dr. Augusto Cury é esse livro aqui. O Dr. Augusto Cury traz o mais recente livro, Me Chamo Milagre. Aborda uma história fantástica. Esse romance convida a gente a refletir sobre as camadas mais profundas da alma humana. É o psiquiatra mais lido do mundo, é um dos escritores brasileiros mais lido nas últimas 2 décadas. Então, super indico como dica de leitura Me Chamo Milagre, Dr. Augusto Cury. Estamos chegando ao término do programa Ponto de Partida. Programa inicial com o Dr. Dilson Machado. Para mim foi uma honra poder ouvi-lo, já conheço grande parte da sua história, sei do seu trabalho, da questão humanista, da questão profissional, da questão de ser um homem caridoso. Sei que o senhor não gosta de abordar esse aspecto pela sua humildade, mas eu quero agradecer por me receber a mim, ao Cleiton, o Júnior, que estão aqui conosco, fazem parte da nossa equipe. Agradecer ao Dr. Dilson por nos receber e a gente poder sorver do seu saber direto da fonte e as suas considerações finais no programa Ponto de Partida. Muito obrigado, Jair. Muito obrigado a vocês, o Júnior, o Cleiton, por ter estado aqui comigo, com o Jair, e a gente poder fazer essa explanação, falar um pouquinho da gente, né? A gente sempre é importante para que as pessoas nos conheçam. Foi um prazer em te receber, Jair, e poder falar um pouquinho do que a gente faz. E o meu trabalho, como já deu para perceber, eu gosto muito do que eu faço e gosto muito de receber os amigos também e poder ajudar pessoas. Antes de mais nada, quando a gente realiza a nossa profissão, a gente diz que está realizado quando a gente consegue atingir os objetivos profissionais, financeiros e, enfim, de estrutura, mas principalmente, na minha situação, no meu trabalho, eu procuro ajudar pessoas e eu me sinto satisfeito ajudando pessoas. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder conversar um pouquinho contigo. E se alguém mais quiser conversar um pouquinho mais comigo a respeito da advocacia, nos encontra aqui no centro, na Rua Santa Terezinha, número 237, que é o escritório Dilson Machado Advogados. E é um amigo também para aqueles que assim procuram, né? Porque a gente não faz da profissão só para ganhar dinheiro, né? A gente faz da profissão uma realização, como eu disse, e me realizo aqui podendo ter esse bate-papo aqui com o grande amigo Jair Wingert. Muito obrigado, Jair. O ponto de partida chega ao final. Nós tivemos, como eu disse anteriormente, a honra e a alegria, contentamento de poder dialogar com o Dr. Dilson Machado. Agora eu quero que você pare e pense um pouquinho. Lá nos Estados Unidos existe uma tribo que eles têm um ritual de transição.
Esse ritual de transição ele ocorre da seguinte forma. Quando o adolescente chega aos 14 anos, o pai leva ele até uma montanha, uma parte espiritual dessa tribo, leva ele até uma montanha e venda os seus olhos. E ele precisa passar a noite inteira com os olhos vendados. Ao amanhecer o dia, quando os primeiros raios de sol batem nos olhos desse menino, desse adolescente, ele retira a venda e a iniciação dele como adulto na aldeia acontece. Só que à noite, muitos dos jovens acabam com medo, barulho dos lobos, barulho de animais, barulho do vento, eles acabam retirando a venda e retornam para suas aldeias, onde precisam fazer esse ritual no ano seguinte e são ridicularizados por isso. Mas acontece o seguinte, quando o jovem, ao amanhecer o dia, retira a venda, a primeira visualização que ele tem, sabe de quem é? Do pai. O pai passa a noite inteira, a cerca de 10 metros dele, velando pelo filho. Assim é a nossa relação com Deus. Por mais dificuldades que você esteja passando, pode ter certeza, ao tirar a venda dos problemas, você vai ver que tem um Deus ao teu lado se preocupando contigo. Esse é o ponto de partida. Muito obrigado.